meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Muito bem, estamos no 12º domingo do tempo comum e hoje as leituras nos convidam a meditar sobre a dimensão da recompensa das obras, sejam elas boas ou sejam elas ruins. Na primeira leitura do profeta Jeremias foi um profeta muito perseguido. Todos os profetas foram perseguidos, mas Jeremias tem um particular, porque Jeremias, primeiro ele, para ser profeta, para seguir o chamado de Deus, ele renunciou ao sacerdócio que nesse tempo era passado de geração, de pai para filho. O pai de Jeremias era sacerdote de Israel e Jeremias renunciou ao sacerdócio para poder profetizar. E Jeremias veio numa época onde o povo de Israel estava totalmente de costas para Deus e ele, nas suas profecias, eram profecias de denúncia, profecias que colocavam diante dos reis, diante do povo, diante dos sacerdotes, o pecado que eles estavam cometendo. E por isso foi muito perseguido. Jeremias sofreu muita perseguição. Mas hoje ele diz algo interessante. Ele diz, falando com Deus, eu coloquei diante de ti a minha causa. Então eu sei que você vai me defender. Eu sei que você é o justo juiz e que no tempo certo você dará a recompensa para aqueles que me perseguem e dará a recompensa a mim que estou fazendo o bem. Então, Jeremias, diante da perseguição, diante do sofrimento, diante da incompreensão dos seus irmãos, ele tem a certeza de que ele está seguro, em paz, porque ele depositou a sua causa diante de Deus. E por isso ele caminha tranquilo, por isso ele continua profetizando. E Jeremias viveu essa experiência de forma tão forte que no começo deste capítulo 20 que nós estamos lendo hoje, é aquele famoso versículo onde Jeremias diz: agora eu não vou mais falar, eu vou me calar, porque sempre que eu abro a boca é para proferir denúncias, maldições, então vou ficar quieto. Mas ele diz: mas a palavra de Deus era como um fogo no meu coração, então não posso me calar, não posso ficar sem falar. Então, Jeremias é para nós este modelo de homem que entendeu que é preciso dizer as palavras de Deus, é preciso denunciar quando é tempo de denunciar, é preciso anunciar quando é tempo para anunciar. E na segunda leitura de hoje, da carta de São Paulo aos Romanos, São Paulo é quem introduz na teologia católica este conceito do pecado original. Nós acreditamos, e é o que São Paulo vai nos dizer hoje, que pelo pecado de Adão e Eva, pelo pecado deles, o pecado entrou no mundo. Portanto, a partir deste pecado, todos os homens pecaram. É uma herança do pecado que todos nós carregamos. Apesar de que o pecado de Adão e Eva foi um pecado pessoal, porque nenhum de nós estava lá no dia, nenhum de nós pegou o fruto, nenhum de nós consentiu com Eva para que ela fizesse isso, mas mesmo assim nós carregamos a culpa deste pecado, porque quando entrou o pecado no mundo, todos os homens pecaram. Então, isso é muito importante para nós termos a consciência e a certeza de que existe algo em nós que não é bom. Existe algo em nós que precisa da graça de Deus. Nós, seres humanos, se nós não buscamos a graça de Deus, nós continuamos com a mancha, com a culpa do pecado original. Por isso, nós precisamos entender que nós não somos bonzinhos. Nós não somos capazes de fazer coisas boas sem Deus. E é muito claro ver isso quando nós vemos uma sociedade, pessoas que não têm a Deus no seu coração, que não buscam a Deus, quanta maldade é colocada.
Claro que alguém que tem a Deus também pode fazer maldade pelas suas escolhas pessoais, mas o que eu quero dizer aqui é que nós precisamos tirar da nossa cabeça essa ideia de que nós somos suficientes, de que nós somos capazes, de que nós podemos. Hoje em dia nós escutamos muito isso. Você pode, você consegue, vai lá, você não precisa de Deus, você não precisa dos outros. Isso é uma grande mentira que foi colocada em nós. Nós podemos, mas nós podemos tudo em Deus. E é por isso que São Paulo dizia, tudo posso naquele que me fortalece. E por isso que Jesus também dizia, sem mim nada podeis fazer. Então essa é a primeira coisa que nós precisamos gravar na nossa mente. Nós precisamos de Deus. Nós, sem Deus, não somos nada. Nós, sem Deus, vivemos somente pelo nosso pecado, somente pelas nossas escolhas. Então, São Paulo está dizendo isso. O pecado entrou no mundo por Adão e Eva, mas todos os homens pecaram. Mas a graça de Deus é superior a isso, porque a condição do homem salvo por Jesus, a condição do homem redimido pela morte de Jesus é melhor do que antes. Portanto, nós, com Deus, podemos ser melhores do que nós mesmos. Nós, com Deus, podemos ser como Deus. Então, percebam, nós, seres humanos, sem Deus, nem humanos somos, porque nós vivemos como animais às vezes. Mas, quando nós estamos com Deus, nós deixamos de ser humanos e passamos a ser divinos. Entendem essa diferença? Entendem a graça de Deus na nossa vida? Deus nos convida, pela sua graça, a participar da divindade, a ser como Deus. Este era o projeto já inicial de Deus. Deus, quando criou o homem e a mulher, Ele os criou para que eles, conquistando as virtudes, caminhando, buscando a Deus, eles chegassem um dia até Deus. Mas no meio do caminho entrou o pecado e desfez o plano original de Deus. Mas Deus, no seu amor, enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós, para que nós pudéssemos voltar a isso, para que nós pudéssemos recuperar a graça de ser como Deus. Então este é o caminho. Sempre a desconfiança de nós mesmos, a desconfiança das nossas capacidades. Isso não quer dizer que nós ficaremos lamentando as nossas fraquezas, que nós não sabemos nada. Não estou dizendo isso. Todos nós temos coisas boas, todos nós temos dons que Deus nos deu, mas tudo isso precisa ser vivido na graça de Deus. Quantas pessoas nós conhecemos que têm dons bonitos, mas que usam para coisas erradas? Pessoas que são inteligentes, que Deus deu a inteligência, uma capacidade, mas que usam a sua inteligência para as coisas do mal. Então, nós precisamos potencializar aquilo que Deus nos deu, que são os nossos dons, mas sempre entendendo que são dons, são graças que Deus nos concede para viver a nossa missão. E no Evangelho de hoje, Jesus está falando aos seus apóstolos, e este é o discurso do sermão apostólico, onde Jesus envia os apóstolos 2 a 2, onde Jesus dá autoridade para eles, e Jesus, neste capítulo, vai dizer algumas consequências para a vida apostólica, as consequências para aqueles que são enviados em missão. E hoje Jesus então diz, não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. Então, isso é interessante. Quando nós olhamos algumas pessoas, algumas atitudes, talvez que nós conheçamos, que estão fazendo coisas erradas, que estão vivendo na corrupção, etc., o que quer que seja, às vezes nós temos uma consciência de que aquela pessoa está crescendo, que aquela pessoa está ganhando mais dinheiro, está ganhando mais fama, está ganhando mais status, e nós que buscamos o bem, não ganhamos. Você já se perguntou por que o bom sofre e aquele que é mau prospera, aquele que é mau tem coisas, aquele que é mau consegue coisas? Essa é a grande pergunta, inclusive, do Antigo Testamento. Por que o justo sofre e o ímpio parece ganhar? Então, diante disso, Jesus diz, nada do que está encoberto
não será revelado. Ou seja, um dia tudo virá à luz. Um dia nós, com certeza não neste mundo, porque é difícil esperar a justiça divina neste mundo, mas um dia, quando a justiça divina atuar, aí sim, o justo irá receber a sua recompensa de justo e o ímpio, o mal, receberá a sua recompensa de ímpio. Então essa é a grande certeza que nós precisamos ter. Por mais que às vezes o mal pareça prevalecer no mundo, virá um dia em que tudo será revelado, tudo será colocado à luz. E ali, aqueles que estavam escondidos, oprimidos, sofrendo por serem bons, receberão a glória. Aqueles que estavam tranquilos, bem, de boa, vão receber a condenação. Esta é a certeza que Jesus nos dá hoje. E é por isso que ele diz: não tenham medo dos homens, porque os homens podem fazer o que eles quiserem. Os homens podem nos perseguir, nos caluniar, dizer mentiras contra nós, nos torturar, nos matar, podem fazer o que for, mas eles não são capazes de matar a nossa alma. Nenhum homem, nem mesmo o demônio, é capaz de matar a nossa alma. Porque se a nossa alma está com Deus, aquilo que nós sofremos no nosso corpo é passageiro. E essa é a grande experiência dos mártires. Quem foram os mártires da nossa igreja? Homens e mulheres que sofreram no seu corpo, mas deixaram a sua alma intacta, a sua alma na presença de Deus. E é tão interessante quando nós lemos os relatos dos martírios, vale a pena ler, conhecer um pouco como muitos cristãos sofreram para não negar o nome de Jesus. É interessante porque diante de muitos martírios, aqueles que estavam matando, eles ficavam revoltados porque eles não eram capazes de desestabilizar as pessoas. Eles achavam que pelas ameaças, pelas torturas, seriam capazes de fazê-los negar a sua fé. Mas era o contrário. Quanto mais eles eram torturados, mais eles afirmavam a sua fé em Deus. E estes homens perceberam então que eles eram incapazes de tocar na alma dessas pessoas. Então a primeira pergunta que nos fica hoje é essa: a minha alma está de tal modo que ninguém é capaz de tocá-la? As coisas exteriores são capazes de tocar a minha alma? As coisas que eu vivo, os meus sofrimentos, as minhas lutas, as perseguições, aquilo que dizem contra mim, são capazes de ferir a minha alma? São capazes de me abalar interiormente? Essa é a grande graça, uma das graças que nós podemos pedir no dia de hoje. E é por isso que Jesus diz: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Quem pode nos levar para o inferno? Quem pode destruir a nossa alma? Serão as outras pessoas? Serão os nossos familiares? Serão os nossos inimigos? Será o demônio? Sabe quem pode nos levar para o inferno? Nós mesmos, o nosso pecado. E é por isso que Jesus está dizendo hoje que nós devemos temer mais o pecado do que os homens, inclusive do que o próprio demônio. Porque o demônio não tem capacidade de nos condenar para o inferno, ele não pode fazer isso. Ele pode tentar, ele pode sugerir o pecado para que através do pecado nós sejamos condenados. Mas, em última instância, somos nós que definimos, somos nós que escolhemos. Então, a segunda pergunta que nos fica hoje é essa: eu temo mais as perseguições? Eu temo mais sair na rua e ser roubado, que roubem a minha casa? Ou temo mais o pecado na minha vida? Ou temo mais morrer sem a graça de Deus? Porque nós sabemos, a igreja nos diz isso, e nós precisamos reafirmar isso porque é uma certeza de fé. Se nós morrermos em pecado mortal e não nos arrependermos deste pecado, não há outra escolha, não há outro caminho. Ou é isso, ou é isso. Não porque Deus seja ruim, não porque Deus seja castigador, porque Deus queira que nós sejamos condenados, mas pela nossa escolha, porque nós somos livres. E Deus não pode salvar ninguém que não queira ser salvo. Deus não pode nos pegar à força e nos levar para o céu. Ele precisa de nós.
precisa da nossa escolha, precisa da nossa determinação. Por isso hoje nós podemos pedir para que saiamos daqui e que este retiro nos ajude a meditar sobre isso. Nós precisamos sair daqui determinados a odiar o pecado, a ter horror ao pecado. E por mais que nós em algum momento pequemos, o que faz parte, nós somos fracos, somos pecadores, mas o que nós não podemos é permanecer tranquilos no pecado, achando que tudo está escondido. Ninguém me vê, ninguém sabe, então vou permanecer aqui, porque, como disse Jesus, nada há de encoberto que não seja revelado, nada há de escondido que não seja conhecido. E por fim, para já ir terminando, Jesus diz: não se vendem 2 pardais por algumas moedas, no entanto nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. E a pergunta que fica aqui é: o quanto nós valemos? O quanto você vale? Você acha que você vale pouco? Vale muito? Vale nada? Jesus está dizendo que nós valemos mais do que toda a criação. Se Deus fosse escolher entre nós e todo o resto da criação, Deus escolheria por nós. Porque nós não somos qualquer coisa na criação. Nós não somos mais um na criação. Nós somos a beleza da criação. Nós somos a plenitude da criação. Quando nós lemos o relato do Gênesis, Deus disse que todas as coisas eram boas, mas quando fez o homem e a mulher, Deus viu que era muito bom. E Deus deu ao homem e à mulher o poder, a autoridade de governar, de dominar sobre toda a terra. Então, nós não somos qualquer coisa. E nós não somos qualquer coisa também porque, ainda com o nosso pecado, como nós meditávamos no domingo passado, São Paulo dizendo, quando nós ainda éramos pecadores, não merecíamos, Deus nos amou. Deus morreu por nós na cruz. Então, quando te disserem que você não vale nada, diga: eu valo, nem sei se existe essa palavra, valho o sangue de Jesus na cruz. Jesus morreu por mim, então eu tenho muito valor para Deus, não sou qualquer coisa. É isso que nós precisamos entender neste domingo. Nós somos a beleza da criação. Deus está cuidando de nós, Deus está olhando por nós. Todas as coisas que nós vivemos, Deus sabe, Deus conhece. Então nós precisamos, como Jeremias, confiar a nossa causa a Deus. Colocar diante dele os nossos sofrimentos, as nossas lutas, as nossas incompreensões, inclusive os nossos pecados que nós não conseguimos vencer, tudo isso nós precisamos colocar diante de Deus, colocar a nossa causa diante dele. E sempre faço essa piada, né? Porque não tem como, eu não tenho cabelos, e quando eu vejo que Deus conhece, tem contados os cabelos da minha cabeça, eu não acho isso muito, né, grandioso. Qualquer pessoa é capaz de saber, de contar, né? Mas isso quer dizer que Deus me conhece, que Deus sabe. Deus sabe quantos cabelos você tem na sua cabeça. Deus sabe. Eu tenho certeza que você não sabe, eu sei, mas eu tenho certeza que você não sabe. Isso quer dizer que Deus nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. Deus sabe o que é melhor para nós. Então nós precisamos nos abandonar nesse amor de Deus, na certeza de que Deus está cuidando de nós. Nós precisamos também ter a certeza de que Deus nesse momento tem o olhar voltado para nós. Nesse momento Deus está olhando para você. Nesse momento Deus está voltado, inclinado para você, derramando a graça, buscando, cuidando, protegendo. Esse é o amor de Deus por nós. Então, meus irmãos, que neste dia nós sintamos esse amor na nossa vida e que este amor nos faça fazer algo, que este amor nos faça retribuir de alguma forma o quanto nós somos amados por Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.